Galerinha, vamos lá, cara. Objetivo de hoje, resolução da prova da UniOeste. Prova da UniOeste 2022, 7 questõezinhas de física. Vamos ver o que caiu e vamos ver se isso foi abordado no nosso plantão de véspera, cara. Nós demos um plantão de véspera na quarta-feira antes da prova. Vamos ver se a gente falou desses tópicos. Cara, primeira questão. Vamos aqui com você. Ó, tá na tua tela aí e eu tô lendo aqui. A figura abaixo mostra o esquema de um macaco hidráulico, no qual um bloco de massa M está no êmbolo de entrada do dispositivo e tem a área AE, área de entrada. Uma viga está ligada a uma mola de constante elástica K ao êmbolo de saída, que tem a área AS, área de saída. Na ausência de atrito entre os êmbolos e as paredes do macaco hidráulico, considere o peso do bloco cause uma compressão na mola sem mover a viga. De acordo com o princípio de Pascal, é correto afirmar que... Meu velho, vamos lá. Desenhei já o elevadorzinho para você, para a gente ganhar tempo. O princípio de Pascal fala que a variação de pressão em um líquido incompressível se propaga integralmente em todos os pontos. Então a variação de pressão 1 é igual a 2, eu chamei a entrada de 1, a saída de 2. Usei a formulazinha de pressão, força pela área. Quem faz a força no êmbolo 1? O peso, massa vezes a gravidade. Quem faz a força no pistão 2 ali? Força elástica, que é Kx. Ele está me perguntando a massa, vou isolar a massa, área para cima, ó, área 1 por área 2, igual a Kx dividido pela gravidade. Tá feita a primeira questão, cara, já me joga direto na letra E. A letra E fala assim, ó, uma pressão aplicada a um fluido incompressível contido num recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Portanto, a massa do bloco é dada por... Tá aqui a expressãozinha. Questão de hidrostática. Hidrostática é um clássico da UniOeste, cara. Nós abordamos hidrostática no nosso plantão de véspera, porém com uma questão de empuxo, teorema de Arquimedes. Mas eu falei no plantão de véspera. Galera, hidrostática é um conteúdo legal, vale a pena jogar umas fichas. E essa questão era bem tranquilinha, bem simples. Vamos para a próxima. Galera, nós vamos resolver agora a questãozinha 37 da prova da UniOeste 2022. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Joga a transição para você. É uma questão, cara, bastante trabalhosa em termos de conta. Você tem que ser muito rápido nas contas para fazer essa questão. Hoje em dia, as conversões de unidade mais comuns podem ser feitas com o auxílio de calculadores e computadores, mas é sempre importante sabermos utilizar tabelas de conversão. A tabela abaixo é uma parte do sistema de conversão de medidas de volume que já foi comum na Espanha. O volume de uma fanega equivale a 55,5 decímetros cúbicos, lembrando que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Qual a alternativa correta que expressa 7 almudes em medils, em carrizes, em quartilhas e em centímetros cúbicos, respectivamente? Rapaz, o cara não tava com amor no coração não, porque ele vai te dar um monte de conta para fazer. Primeira conversão tá aqui, ó. 7 almudes em medils. Vou direto na tabela e descubro que um almude vale 2 medils. Um almude 2 medils, então é só multiplicar por 2. Né? 7 vezes 2 dá 14 medils. Ele colocou aí 13,98. Alguma aproximação que ele quis fazer, ou a tabela não é exata, não sei. Tá? Mas dá 14. Segunda conversão, em carrizes, vou na tabela e descubro que 144 almudes equivale a 1 carris. Eu tenho 7 almudes, x carris, regrinha de 3, dá a fração 7 sobre 144, que bate nisso daqui. Só fazer a divisão, bate nisso daqui. Com isso você vai eliminando respostas. Cada uma que você faz, você vai eliminando uma resposta. Ele ajeitou muito bem o gabarito para que isso fosse acontecendo. Tá? Então vai ter que fazer todas as contas, não tem jeito. Vamos para as quartilhas. Olhando na tabela, eu concluo que uma quartilha são 3 almudes. Tem a conversãozinha de quartilha para almude bonitinho ali. Tenho 7 almudes, x quartilhas, multiplico cruzado, encontro a fração 7 terços, 2,33 quartilhas, legalzinho, foi mais uma. Na última ele quer em centímetros cúbicos. Essa dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que achar em fanega antes. Então eu faço uma fanega 12 almudes, que eu tiro da tabela, tudo da tabela. X fanegas, 7 almudes. Multiplico cruzado, acho essa fração,
multiplico por 55,5 decímetros cúbicos. Agora eu tenho aqui a resposta em decímetro cúbico. Só que cada decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Converto para centímetros cúbicos, faço o ajuste da vírgula e chego na resposta da questão, que vai me dar na letra B, B de bola. Então não é uma questão que envolve um conteúdo muito específico, mas ele fez você suar nas contas para finalizar essa. Fechou? Bora para a próxima. Agora nós vamos resolver então, galera, a questão 38 da prova da UniOeste 2022. Foi falada no plantão, meu velho. Eletrodinâmica, circuito elétrico, energia, potência, resistores. Cara, um dos assuntos que mais aparecem na UniOeste, isso é constante. Então a UniOeste manteve basicamente o padrão dela. A próxima questão é a lei de indução de Faraday, que a gente falou no plantão. Então, cara, é só você estudar o que cai em um vestibular pelos vestibulares anteriores, que você tem uma boa base do que está por vir aí no próximo vestibular. A questão diz o seguinte, vamos compartilhar ela com vocês aqui. Uma lâmpada L é conectada a um circuito representado na figura abaixo, no qual cada resistor possui resistência R. Todos eles têm a mesma resistência R. A bateria é considerada ideal e a chave tem resistência desprezível. Inicialmente o circuito está em funcionamento com a chave aberta. Ao fechar a chave, o que acontece com a luminosidade da lâmpada? Vamos lá, galera. Chave aberta. Então esse resistor de cima não faz parte do circuito, ele está desligado. Chave aberta, ficam dois em paralelo com um em série. Desenhei aqui. Os dois em paralelo, quando eles são iguais, R e R em paralelo, a resistência equivalente é só dividir por 2. Fica R sobre 2, em série com esse. Quando eles estão em série, a resistência equivalente você soma. 1,5 R. Vamos fechar a chave. Ficam 3 em paralelo, pega o valor de 1, divido por 3, R sobre 3 mais R, somei, deu 4/3. Inicialmente a resistência era 1,5, foi para 1,33, ela diminuiu. Se a resistência diminuiu, a corrente elétrica vai aumentar, a luminosidade da lâmpada aumenta também devido a esse fato. Vamos achar a resposta que fala isso? Já vou direto nela, meu velho. A luminosidade da lâmpada aumenta porque o fechamento da chave S implica num aumento da intensidade de corrente devido à diminuição da resistência equivalente. Fechou. Respostinha letra C, uma questão bem tranquila para fazer, cara. Quem manja um pouquinho de circuito elétrico, quem estudou ali a listinha, fez os exercícios do plantão, foi bem nessa questão. Valeu, até a próxima. E vamos lá, povo. Agora a questão 39 da prova da UniOeste. Já passamos da metade da prova, hein, cara? Quarta questão essa, são 7 questões. Clássica também, falamos no nosso plantão de quarta-feira, lei da indução de Faraday. Muita vantagem para quem assistiu o plantão, porque isso daqui não é uma matéria que os cursinhos já viram, né, cara? A gente vai estar no meio de um cursinho ainda, essa prova está acontecendo agora no meio do ano. Mas vamos lá, sem demoras. A lei da indução eletromagnética de Faraday-Lenz descreve o movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de espiras, produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma DDP entre seus terminais. Deixa eu compartilhar aqui com você rapidinho, né? Fica mais fácil, ó. Deixa eu já jogar aqui na tela. Pá, tá feito aí, ó. Vamos de novo. A lei da indução eletromagnética de Faraday descreve o movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de espiras, produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma DDP nos seus terminais. Esse é o princípio de funcionamento de um gerador eletromagnético, no qual uma bobina composta por um conjunto de espiras gira submetida a um campo magnético. A indução eletromagnética é empregada nas usinas hidrelétricas, térmicas e eólicas. Aí ele fala que é queda d'água, vapor e tudo mais. Durante o funcionamento de um gerador, agora vem a parte importante, o comando da questão. Deseja-se aumentar o módulo da força eletromotriz induzida. O que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos compartilhar aqui de novo, voltar aqui. Aqui é o que ele explicou. Os dois ímãs, um conjunto de espiras, girando devido à força da água ou do vapor. Esse giro provoca uma variação de fluxo magnético que provoca a força eletromotriz induzida. A lei de Faraday-Lenz diz isso daqui, ó. A força eletromotriz induzida, ou seja, os volts que são gerados, menos a variação do fluxo pelo tempo.
O menos é uma questão de relação de DDP, de você, uma convenção de sinais, tá bom? Variação do fluxo pelo tempo. Ah, eu quero aumentar a força eletromotriz induzida? Eu tenho que aumentar essa relação. Eu tenho que ou variar o fluxo mais rápido, ou aumentar o campo magnético, ou aumentar a área das espiras. São algumas possibilidades. Então a gente vai ter que ler essas alternativas e verificar o que encaixa nessas possibilidades. Aumentar o intervalo de tempo em que as espiras da bobina do gerador ficam imersas no campo magnético. Mas elas ficam imersas no campo magnético 100% do tempo. A gente tem ímãs aqui. Então essa não procede. Aumentar o fluxo magnético através das bobinas por meio da velocidade angular. Ó, aumentar o fluxo magnético das bobinas, legal. Se eu aumentar o fluxo magnético, beleza. Só que eu consigo fazer isso ou aumentando o campo ou aumentando a área. E não mexendo no ômega, como ele falou. Falso. Inverter a polaridade do ímã. Tem nada a ver se eu inverter a polaridade do ímã. Aumentar a rapidez com que o fluxo magnético varia através das espiras. Opa, se eu aumentar essa variação, vai aumentar os volts. Por meio do aumento da sua velocidade angular. Perfeito. Tá? E como é que você faz isso? Ou jogando mais pressão de vapor, ou jogando mais água, você aumenta a velocidade angular. Perfeito. Respostinha letra D, uma teórica de lei de Faraday, que foi abordada no nosso plantão, meu velho. Aquelas 2 horas foram valiosas. Vamos para a próxima. Agora a gente vai para a questão 40 UniOeste 2022, é a 5ª questão da prova e, cara, é a mais fácil. Um aluno às vezes pode até desconfiar, falar, tem pegadinha nessa questão, cara. Mas não tem não, meu. Ela é fácil mesmo. Foi abordada no nosso plantão? Adivinha se a gente não fez uma revisãozinha de termodinâmica, de gases? Fizemos, cara, fizemos. Por que fizemos? Porque é recorrente. A UniOeste sempre cobra coisas desse tipo, então vamos lá. Vamos ler junto. Uma certa massa de gás ideal é submetida ao processo termodinâmico descrito pelo diagrama PV. A temperatura do gás no ponto A vale 50 Kelvin e no ponto B vale 200 Kelvin. Ele foi tão bonzinho que ele já te deu em Kelvin. Considerando o processo termodinâmico ilustrado na figura, qual a alternativa que expressa corretamente o volume do gás no ponto B? Ele quer o VB, tá aqui, ó. Tirei os dados. Temperatura, volume, pressão. Temperatura, volume, pressão. Os dados. PVT por voltó, a equação geral dos gases. A gente sempre alerta o aluno que tem que colocar tudo em Kelvin. Já está em Kelvin, só substituir. Pode substituir direto. Eu posso usar metro cúbico e posso usar quilopascal, sem problema nenhum. Montei a expressãozinha, multipliquei cruzado. Você cancela várias coisas aqui, né? Você cancela esse daqui com esse. Você cancela esse com esse, dá 10, multiplicou cruzado, vai dar 100 metros cúbicos de volume final. Uma questão extremamente rápida, essa você não poderia perder, meu velho. Mesmo que você não tenha assistido o plantão, essa você não poderia perder, que a concorrência não perdoa. Questãozinha de gases, clássica. Valeu, até a próxima! Galera, vamos resolver agora a questãozinha 41 da UniOeste, uma questão de lentes, envolvendo lentes. É um tópico recorrente, cara, em vários vestibulares, os alunos sempre estudam lentes, e eu acho que já foi passado, cara, nessa frente, a frente que envolve termo, ótica e tudo mais, os alunos já devem ter visto essa matéria esse ano, então não era difícil acertar. Quem for meu aluno vai lembrar de um macetinho, cara, com macetinho você faz isso daqui muito rápido. Vamos à questão. Questãozinha diz o seguinte: as lentes são os componentes essenciais de vários dispositivos presentes no nosso cotidiano, tais como óculos que corrigem defeitos de visão, microscópios, câmeras fotográficas e celulares. As de uso mais comum são feitas de vidro, acrílico ou cristal, e dependendo da aplicação, podem ter diferentes formas e tamanhos. Na figura temos uma lente esférica delgada biconvexa, cuja distância focal está indicada pela letra F. Inicialmente, um objeto real é colocado à esquerda da lente, sendo que sua imagem real se forma à direita dela. Aparentemente parece uma real invertida e do mesmo tamanho. Considerando a ótica geométrica envolvida no problema, assinale a alternativa incorreta. A UniOeste tem o hábito de colocar em caixa alta e negrito quando ele quer o correto e o incorreto. E tem aluno que ainda dá umas bolas fora, né?
É a incorreta, cara. Ele quer a errada. Saca só. A lente, vamos dar uma olhada aqui, ó. A lente é convergente. Quando eu coloco o objeto antes do ponto antiprincipal, tem um macetinho, cara, que eu ensino pra galera. Ri menos, ri mais, nada, viadão e viadinho. É a sequência das imagens nas lentes. O ri menos significa real invertida menor. Olha só como é que fica. Você grava essa frase. Ri menos, ri mais, nada, viadão, viadinho. Aí você pega no vestibular, coloca o objeto bem longe. Primeira imagem, ri menos, real invertida menor. Coloca o objeto em cima do A. Real invertida é do mesmo tamanho. Ri, real invertida é igual. Coloca o objeto entre o A e o F. Ri mais, real invertida maior. Coloca o objeto em cima do F. Nada, não forma imagem. Coloca o objeto entre o F e a lente. Viadão, o vi é de virtual, o D é de direita e o ão, viadão, a imagem é grandona, virtual, direita é maior. O viadinho é da outra lente, da lente divergente, que significa virtual, direita e pequenininha. Virtual, direita é menor. Cara, mas vários alunos lembram muito bem desse macetinho e conseguem resolver as questões usando ele, tá? Vamos usar esse macetinho? Olha só. Se posicionarmos o objeto entre a lente e o foco, esse objeto, objeto 5, a imagem virtual continuará invertida? Tá errado. Ele já quer incorreta, você já bateu na veia na incorreta. Já tá errado. Sacou? Então isso daqui você consegue fazer a questão de maneira extremamente rápida. Aí não tem nem que analisar o resto tá tudo certo. Se eu for ler tudo o resto, eu vou falar, não, é isso daqui mesmo, tá certo, tal. Matou, essa é incorreta. Super rápida a questãozinha. Valeu? Vamos para a última. Questãozinha 42, última questão da prova da UniOeste. Vamos lá, cara, sobre efeito fotoelétrico. Questão grande, ele te deu um texto gigante falando a respeito do efeito fotoelétrico. E não era, o aluno tinha que saber realmente muita coisa sobre efeito fotoelétrico, então, para matar essa questão. Tá? Vamos lá. O efeito fotoelétrico é um fenômeno quântico proveniente da interação de fótons entre um fóton e um átomo, o que evidencia o comportamento corpuscular da luz. Sua explicação foi realizada pelo Einstein em 1905. Tal efeito ocorre quando incidimos luz de certa energia sobre a superfície de um metal, provocando emissões de elétrons dessa superfície. Diferentes metais necessitam de quantidades particulares mínimas de energia para emitirem os seus elétrons. Essa quantidade é denominada função de trabalho e corresponde à energia de ligação entre o elétron e o átomo do material. A energia de um fóton é diretamente proporcional à sua frequência, que é a equação de Planck, E igual a hf. A constante de Planck é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joule segundo, e a frequência é expressa em Hz. Portanto, caso a energia do fóton seja maior que a função de trabalho e o efeito fotoelétrico ocorra, o elétron do metal é ejetado e adquire uma energia cinética K, dada pela diferença entre a energia do fóton e a função de trabalho. Essa equação, então, foi a explicação do Einstein do efeito fotoelétrico. Uma unidade conveniente para descrever a energia dos elétrons é o elétron-volt, sendo que um elétron-volt equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. E o nosso camaradinha, meu velho, que é a incorreta. Vamos lá. O gráfico da energia dos fótons em função da frequência é uma reta? E igual a hf, dá uma equaçãozinha de reta. Coeficiente angular da reta, inclusive, é a constante de Planck. Verdadeira, falsa para o teste. O valor da constante de Planck pode ser descrito como 4,125 vezes 10 elevado a menos 15. Cara, essa é a constante de Planck. Aí eu tenho que dividir esse valor por 1,6 vezes 10 a menos 19, porque eu estou convertendo de joule para elétron-volt. Né? Então eu divido por esse valor. Porque assim, 1 elétron-volt vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, 1 joule vale quanto? Vale 1 sobre esse valor. Tá? Divido isso daqui, 4,1 vezes 10 menos 15. Na verdade, 4,125.
verdadeira. Se incidirmos fótons com frequência de 2 vezes 10 a 15 sobre cobre, cuja função de trabalho é 4,7, a energia dos elétrons emitidos é 3,55, vamos ver aqui, ó. Energia cinética, HF menos a função trabalho. A função de trabalho é 4,7, ele me deu. O HF eu vou resolver aqui. 4,125 vezes 10 a menos 15, que é a constante de Planck dada nessa unidade, vezes a frequência do fóton. Multipliquei, deu isso daqui, ó, 8,25 elétron-volt. Só jogar 8,25 menos 4,7, 3,55 elétron-volt, verdadeiro, falso para o teste. Dado, o único fóton incidente pode produzir efeito fotoelétrico, desde que ele tenha energia maior ou igual à ligação do elétron? Sim, porque o efeito fotoelétrico acontece um fóton com um elétron. O elétron só vai receber um fóton, né? Ele não vai receber um monte de fótons. Porque assim que o elétron recebe aquele fóton, ele deixa de existir naquele lugar e aparece em outro lugar. Então ele não tem como interagir com dois fótons. Deu tudo verdadeiro, a última tem que estar errada. Quanto maior a energia dos fótons incidentes, ó, quanto maior a energia dos fótons incidentes, maior é a frequência da luz, tá? Maior a quantidade de elétrons ejetados? Não, o efeito fotoelétrico tem 3 propriedades que um aluno não deve esquecer. Existe uma frequência mínima para o efeito fotoelétrico. Quando aumenta a frequência, aumenta a energia cinética dos elétrons, e é isso que está acontecendo. Então, na letra E, ele deveria falar: energia cinética do elétron é que aumenta. E se eu aumentar a intensidade da luz, aí aumenta o número de elétrons ejetados. Então, assim, ó, para aumentar a quantidade de elétrons, eu tinha que aumentar a intensidade da luz e não a energia do fóton. Fechou? Resposta, então, letra E. Essa foi a prova da UniOeste. Cara, continuou condizente com a maneira que eles fazem a prova, uma prova boa para executar, questões mais fáceis, questões mais difíceis, mas uma prova legal para fazer que privilegia um aluno que estuda bastante. Fechou? Espero que você tenha ido bem. Até a próxima resolução. Até mais!